Vamos lá, galera. Nesse vídeo nós vamos falar sobre 13 comportamentos que evitam, que atrapalham você para se tornar rico. Por que é tão importante entender esse comportamento? Porque se você não entende o que te impede de ter sucesso, você vai repetir o mesmo comportamento, as mesmas atitudes a vida toda e muitas vezes você vai achar que atitudes corretas, atitudes que não tem nada a ver, que o problema são outros, mas muito provável que esses comportamentos que eu vou citar agora, muito deles estão prejudicando você. E tem muitas pessoas que lutam financeiramente e pensam, não posso ficar rico porque eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho formação, eu não tenho apoio, eu não tenho network, ninguém está me ajudando. Mas, na verdade, o problema principal que afeta as pessoas, que eles realmente têm comportamento que não combina com alguém que realmente quer ter um dia de liberdade financeira, quer prosperar, quer mudar de vida. Então, hoje eu vou fazer um vídeo que eu vou falar para vocês 13 tipos de comportamento, 13 tipos de ego que as pessoas têm, que muitas vezes impede eles de ter sucesso na vida. Então, acompanha comigo nesse vídeo. Vamos começar com os tipos de comportamento. O primeiro comportamento que você tem que evitar e muito, esse comportamento de culpar os outros. Comportamento de culpa. Essa pessoa sempre culpa fatores externos pela dificuldade e o fracasso que ele tem na vida. Em vez de assumir responsabilidade, as pessoas com esse comportamento, eles apontam dedo para todo mundo. É o governo, é a prefeitura, é a economia, é a indústria, os bancos, os juros, todo mundo culpados. Mas, na verdade, quando você aponta os dedos para alguém, não, mas ele é culpado, mas eles são culpados, você aponta um dedo para lá e 3 dedos sempre voltam para vocês. Lembra que quando você culpa os outros, você nunca vai crescer na vida, você nunca vai enriquecer, porque quando você culpa, você não assume responsabilidade, você não melhora. E entendam uma coisa, nada no mundo muda, nada melhora, tudo vai continuar igual. O que muda é a gente e as coisas parecem mais fáceis. Entenda-me isso, os desafios que todos nós passamos, eles são desse tamanho. Eles não vão mudar, eles não vão ser menores amanhã ou maiores. Eles são desafios dessa altura. Se você é uma pessoa pequena, esses desafios são maiores do que a sua capacidade. Quando você cresce, quando você evolui, esses desafios, eles continuam igual, mas você consegue superá-los. Assim que funciona. Segundo comportamento, o comportamento de sabe tudo. Sabe aquelas pessoas que acreditam que ele já sabe tudo? Normalmente pessoas, muitas vezes homens, que já passaram a idade, já fizeram muitas coisas na vida, muitas vezes fracassou, mas já fez muitas coisas. E ele se fecha, ele não quer aprender mais, ele não consegue crescer. Por quê? Porque ele está tapado. Ele acha que o problema, de novo, voltando para o comportamento 1, a culpa é os outros que ele não evolui. Ele não consegue abrir a mente e entender que ele precisa aprender. Pessoas ricas, eles têm mente aberta, eles sempre buscam aprender, sempre buscam conhecimento, sempre buscam adaptar às mudanças que acontecem, por isso que eles estão em constante aprendizagem. Eles nunca acham que aquilo que deu certo 10 anos atrás ou 15 anos atrás vai continuar dando certo hoje. Então eles se adaptam com o tempo. Terceiro comportamento é o comportamento do medo. O medo de fracassar, o medo de perder, o medo que não vai dar certo, o medo da crítica, o medo do que os outros vão achar de você. Isso muitas vezes vai paralisar você. Simplesmente isso. Pessoas bem-sucedidas, eles abraçam os medos, os riscos. Eles entendem que tudo faz parte. Tudo tem que ser riscos calculados. O medo impede você de fazer besteiras, mas o medo não pode paralisar você. Você está com medo, age com medo. Pessoas corajosas, pessoas que superaram dificuldades, pessoas que enfrentaram os problemas da vida e fizeram, pessoas que começaram grandes desafios, e não é porque eles não tinham medo, é porque eles agiram apesar do medo. E uma pessoa corajosa, ele é uma pessoa que agiu apesar do medo. Vocês acham que quando eu mudei de Israel para o Brasil, vocês acham que eu não tinha medo? Vocês acham que eu não pensei, eu estou largando tudo, largando o exército, largando família, largando toda a minha vida, para tentar ir num lugar novo, em um país que eu não conheço ninguém, começar um negócio novo que eu não sabia nada do negócio. Vocês acham que eu não tinha medo? Tinha. Mas eu não podia impedir que esse medo vai me paralisar ao ponto de não fazer. E aí, sabe qual a única coisa que supera o medo? Não é conhecimento. Não aprender. Muitas vezes que a pessoa tem medo, preciso aprender mais sobre isso. Não, não precisa aprender mais. Porque conhecimento não supera medo. O que supera medo é ação. Esse é o único formato. Está com medo, age apesar do medo. Quarta coisa, o comportamento do zona do conforto. Pessoas que simplesmente permanecem na zona do conforto. Isso vai limitar seu crescimento. Eu quero que vocês entendam o que é zona do conforto. Muitas vezes pensam, bem, mas eu não estou na zona do conforto, porque eu não estou confortável. Não. Zona do conforto é a zona conhecida, onde você está acostumado a estar.
Se você não evolui, se você não cresce, se você não explora novas oportunidades, porque você, de novo, tem medo, é porque você está acostumado para essa zona de conforto. Pode ser um péssimo lugar para estar, mas é a zona onde você está acostumado, onde você conhece os limites, conhece onde você está, conhece os obstáculos, você sabe mais ou menos como lidar. Pode ser um péssimo lugar, mas você conhece. Sabe uma pessoa que está em péssimo emprego, reclama todo dia do chefe, do trabalho, dos colegas, mas continua lá? Aí você fala para ele, porque você está na zona de conforto. Não, que zona de conforto? Eu detesto o que eu faço. Pois é, você pode detestar o que você faz, mas você está acostumado. E isso, você está acostumado para essa zona onde você se sente protegido pelo conhecido. E você tem muito medo para sair da zona de conforto e ir para desconhecidos. Mas, infelizmente, às vezes, a zona de conforto é uma prisão. E uma prisão muito triste, porque pensa comigo, se você vai viver uma vez na vida, uma vez, não tem segunda chance para ninguém. Você vai viver uma vida mediana, uma vida medíocre, uma vida que você morreu de medo e a vida toda estava em uma zona de conforto que não estava confortável. Pensa nisso. Quinto comportamento que é péssimo é o comportamento de julgar os outros. Julgar os outros simplesmente é péssimo. Por quê? Porque quando você julga, você acha os defeitos em todo mundo, você não consegue colaborar com os outros. Porque você acha todo mundo insuficiente. Todo mundo faz coisas erradas, todo mundo, ninguém está no seu nível. Aí você não consegue criar networking. Networking. Pessoas ricas, elas constroem relacionamento. E eles reconhecem que todas as pessoas têm algo valioso a oferecer. Todas as pessoas têm lados bons e lados menos bons. E eles aprendem a trabalhar com os lados bons das pessoas. Quando você é um líder que consegue ver o lado bom em cada um dos colaboradores seu, você consegue criar uma grande equipe. Quando você é uma pessoa que sempre acha defeitos em todo mundo, ninguém é suficiente, ninguém é na sua altura, infelizmente isso vai impedir você crescer. E se você não vai aprender a criar equipe, você nunca vai se enriquecer, porque ricos não ficam sozinhos. Ricos criam equipe, criam empresas e assim vai. Sexto comportamento, o comportamento de dar desculpas. Desculpas impede você progredir na vida. Em vez de dizer eu não posso, pergunta como eu consigo fazer isso. Assume responsabilidade sobre todas as suas dificuldades, suas escolhas e suas ações. Eu fico doido quando eu ofereço alguma coisa para uma pessoa, a pessoa precisa, mas em vez dele enfrentar, fazer o como eu posso fazer, ele fala, eu não posso porque meu marido, porque minha esposa, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso, porque... não importa, para de dar desculpas, porque a vida não te interessa. Se você tem desculpas boas ou ruins, bem, você não sabe a dificuldade que eu passo. Não importa. Não importa se você tem 2 filhos, 3 filhos, não importa que as pessoas te atrapalham, não importa que você... Não importa nada. Importa que você vai dizer essa frase, apesar de tudo, eu vou fazer. Só isso. Tenha isso em mente, porque a vida não paga, a vida não dá pontos para os coitados que têm umas ótimas desculpas. A vida não dá nada para quem não faz o que tem que ser feito. A vida só te paga aquilo que você realiza, apesar de tudo. Sétimo, o comportamento de agradar todo mundo. Essas pessoas que sempre buscam aprovação. Aprovação de todo mundo. Eu vou conversar com fulano, eu vou conversar com minha mãe, eu vou ver com meu pai, eu vou com meu... Gente, você nunca vai agradar todo mundo. E eu vou falar para vocês uma coisa, isso eu já falei várias vezes. A maior parte das pessoas vai prejudicar você. Simplesmente isso. Eles vão prejudicar, porque a maior parte das pessoas não querem que você tenha sucesso, porque o seu sucesso apela ao o sucesso seu cria uma sombra em cima deles. Porque quando todo mundo está na mesma situação, tranquilo. Quando um começa a crescer tendo sucesso, isso cria sombra em cima dos outros. Não é de propósito, mas simplesmente faz isso. Então as pessoas morrem de medo que você vai crescer na vida, que você vai ter. Então, consciente ou inconsciente, eles vão sabotar você. Então, quando você tenta agradar todo mundo, você nunca vai dar certo. Você tem que fazer o que você acredita e ir com tudo com isso. Simplesmente esse ponto. Oitavo ponto, o comportamento da justificação. As pessoas que justificam o tempo todo. O tempo todo, eles têm explicação e eles têm certeza que as pessoas acreditam. Você tem que estar honesto consigo mesmo para saber as suas fraquezas, para saber a consequência das suas escolhas. Isso é muito parecido com pessoas pobres, isso é muito parecido com pessoas acima do peso e muitas vezes o mesmo comportamento é justificar. Não, eu estou acima do peso, é por isso, eu estou acima do peso, por isso, eu estou pobre, por isso, na verdade não é muita culpa minha, não. Para de justificar. Seja honesto, fala, eu que não tenho disciplina, eu que estou comendo, eu que estou gastando, eu que não estou guardando, eu que não estou planejando. Assume, para de justificar o seu fracasso, porque isso não leva você a lugar nenhum.
Nono comportamento da inveja. A inveja atrapalha o seu crescimento. Quando você não consegue celebrar o sucesso dos outros, quando você inveja o sucesso dos outros, você não consegue se inspirar como o sucesso dos outros. Você é invejoso. Invejoso é coisas ruins dentro de você. É querer o que os outros têm. Eu invejo o que eles têm. Eu queria o que ele tem. Isso não é uma coisa boa, em vez de você admirar. E muitas vezes, quando você inveja, quando você não admira, você não consegue aprender. Porque você não consegue nem olhar a pessoa, nem olhar os resultados dele, nem olhar o que ele faz, nem conversar com ele para perguntar como ele faz, o que eu posso aprender com essa pessoa. Porque você olha para ele, você inveja o sucesso deles e muitas vezes para isso não te corroer por você dentro, você simplesmente prefere afastar. E muitas pessoas de sucesso falam que as pessoas fracassadas, eles afastam deles. Isso é um dos motivos, porque o sucesso dos outros, para as pessoas invejosas, isso dói. Você tem que mudar todo o seu mindset, todo o seu comportamento e começar a admirar as pessoas que têm sucesso. Admirar as pessoas que já conquistaram o que você quer conquistar um dia. E quando você admira eles, você consegue ficar perto deles, você consegue olhar para eles, você consegue aprender com eles, você consegue se inspirar com eles. Vamos lá, 10º, o comportamento falso. Fingir ser alguma coisa que você não é. Isso é muito ligado à palavra ostentação. Você tenta ostentar o que você não é, fingir o que você não é, você se torna falso. Você mostra que você tem dinheiro, você gasta dinheiro que você não tem. Você tem que entender que no final da conta, essa falsidade, ela vai ser descoberta. Eu sempre falo, ostentação só funciona em cima de pobres. Porque pessoas ricas, eles reconhecem de 1 quilômetro alguém que é igual a eles, que é autêntico, ou alguém que é falso, que está fingindo que ele é. Se quiser aproximar as pessoas que realmente têm sucesso, sim, você tem que comportar como alguém que já tem sucesso, mas você não pode ser falso, ao ponto que você praticamente mentindo do que você é ou que você não é. 11º comportamento, timidez. Gente, timidez timidez é praticamente uma doença, simplesmente que você tem que superar. Porque se você é tímido, você não consegue fazer networking, você não consegue evoluir, você não consegue trabalhar em equipe, você não consegue expressar suas ideias, você não consegue conectar suas ideias com o outro, você não consegue compartilhar seu valor. Porque as pessoas não sabem que se você é tímido, se você fica quieto, se você não fala nada, se você não expressa, as pessoas não vão falar, não, o cara é um gênio. Não, ele simplesmente vê alguém que simplesmente não consegue nem conversar direito, nem expressar. Tem que enfrentar. E como eu falei para vocês antes, a única coisa que enfrenta o medo de falar, o medo de expressar, é ação. Tem que ir apesar do medo. Tem que fazer apesar. Você tem timidez para apresentar suas ideias, para palestrar, tudo isso, a única forma que vai resolver, é enfrentando. 12º, comportamento de opinião alheia. Preocupar-se muito como os outros pensam. Isso muitas vezes sufoca a sua criatividade, disposição de correr risco. Você tem que confiar nos seus instintos. Muitas vezes a pessoa fica preocupada, mas se eu vou falar essa ideia, o que ele vai achar? Ele vai falar que essa ideia é muito ridículo. O que meu chefe vai achar? O que os empregados vão achar? Que meus colaboradores... Nossa, eu tenho muitas ideias, mas eu tenho medo porque senão eles vão rir de mim. Para de se preocupar. Não importa o que eles vão achar. Se você acredita na sua ideia, vá em frente. E mesmo que ela dê errado, não tem problema nenhum. Você tenta de novo, você tenta outra ideia. Mas não se preocupe com as opiniões dos outros, porque todo mundo tem opiniões deles. E não significa que as opiniões deles é melhor do que seu. E muitas vezes, as grandes ideias vêm de pessoas que às vezes não pensavam que essa ideia é tão grande quanto é. Muitas das grandes ideias vieram de pessoas que não se consideravam os mais inteligentes, os mais talentosos, mas eles tinham confiança e eles acreditavam no seu potencial. Então, eles não se importavam com o que os outros acham. 13º comportamento. O comportamento de fazer tudo sozinho. Faça você mesmo. Tentar fazer tudo sozinho simplesmente vai retardar seu progresso. Por quê? Porque você nunca vai ser tão bom quanto uma equipe inteira. E pode ser que você é super talentoso, pode ser que você é super bom naquilo que você faz, mas você nunca consegue fazer tudo no mesmo tempo. Quando você aprende a delegar, aprende a criar equipe, colaboração dos outros, você faz o quê? Você consegue, primeiro, produzir muito mais. Segundo, você consegue focar naquilo que você realmente é bom. E deixa para os outros fazer as partes que você é menos bom. E aí, sua equipe se torna uma máquina que realmente vai crescer. E quando você tem equipe, quando você tem ideia, quando você tem o comportamento certo, você consegue crescer, evoluir, produzir e um dia enriquecer.
Quando você faz tudo sozinho, porque ninguém vai fazer tão bom quanto eu. Beleza, mas você tem uma capacidade sempre limitada pelo seu tempo, pelo seu usuário, pela sua energia. Quando você aprende que você não precisa ser sozinho, que os outros talvez não vão fazer tão perfeito quanto você, mas vão fazer bem feito, você consegue crescer como equipe. E aí, obviamente, você é menos tarefado, você tem mais tempo livre para criar, para pensar, para ter novas ideias e, obviamente, para crescer. Eu falei para vocês essas listas de 13 comportamentos. Escreve aqui nos comentários quais os comportamentos que você tem que trabalhar em cima deles. Se você gostou desse vídeo, curte, obviamente, compartilha. E saiba que qualquer comportamento que você tem, qualquer ego que você tem, personalidade que você tem, tudo pode ser mudado se você tem realmente os motivos certos para fazer. E quais são os motivos certos? Se você está acompanhando o canal, se você quer mudar a sua vida, você precisa entender que você tem um poder. Muitas vezes a gente delega para os outros, acha que os outros vão mudar, que os outros têm controle na nossa vida, que um dia eu vou ter minha oportunidade. Não. A gente faz a oportunidade, a gente que muda, a gente que cresce. E esse é o maior conselho que eu posso falar para você. Do que vocês me conheçam hoje, que acompanham o canal, do que eu estava quando eu cheguei para o Brasil 20 anos atrás, eu sou uma pessoa totalmente diferente. E de muitos dos comportamentos que eu falei para vocês, eu precisava desenvolver ao longo dos anos. E essa é a única forma que você realmente cresce na vida. Desenvolvendo suas habilidades e seus comportamentos. Espero que esse vídeo ajude vocês. Beijo no coração e até o próximo.